Você está no Buraco Discreto, um canal sem nenhum princípio. Redação e locução Carlos Pereira, jornalista e doutor em ideias gerais. Hoje vamos mexericar sobre jeitos esquisitos de se escolher governantes, apresentando alguns casos para lá de diferentes. Desta forma você verá que gregos sorteiam cargos do governo para evitar compra de votos. Portugueses inovam e elegem seu primeiro rei. Republicanos sofrem recaída e reproclamam monarquia na França. Dirigentes russos armam cilada e prendem candidatos independentes. Bonitonas e bonitões, se gostarem, deem o seu like e se inscrevam no canal. Ativem o sininho e deixem seu comentário. Se não gostarem, façam o mesmo para me ajudar. E vamos às maledicências do dia. Para fugir à compra de votos, gregos sorteiam cargos políticos. Foram longos 500 anos de mudanças, mas finalmente alguma coisa parecida com democracia foi implantada na Grécia. Os cargos para os organismos dirigentes, assembleia, conselhos e tribunais seriam preenchidos por candidatos do povo, mas não de um povo qualquer. Só eram aceitos homens ricos e maiores de 18 anos. Boa parte do povaréu ficava de fora. Mulheres, escravos e quem não tinha propriedades. Mas mesmo essa discreta forma de participação tinha seus adversários. Um dos mais famosos foi o filósofo Sócrates. Para ele, o governo tinha de ser exercido por sábios, preparados para isso. Embora discreta e para poucos, esse regime foi uma evolução. Antes vigorava o sistema de tiranos. Alguns poucos mandavam e o resto obedecia. E ao lado do sistema de sorteios de cargos entre os candidatos, 6.000 eram permitidos e 600 sorteados. Os eleitos tinham direito a um salário, nada que enriquecesse alguém. Era um dinheiro equivalente ao que a pessoa ganharia em sua profissão. Mesmo sendo um sistema bem light, essas mudanças enfrentaram feroz resistência. Seu principal articulador, um tal de Alfialtes, apareceu assassinado. Crime evidentemente político e até hoje sem esclarecimento. Portugueses inovam e elegem seu primeiro rei por aclamação. Em uma história cheia de acontecimentos improváveis, a eleição do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, foi um deles. Menino ainda, tinha uns 15 anos, foi eleito por aclamação por curtidos guerreiros às vésperas de uma batalha contra os mouros. Foi nas proximidades da vila de Ouriquém, no norte português. E além da eleição de um rei menino, outra maravilha se deu. O exército, sob seu comando, deu uma surra consagradora em força 3 vezes maior. E desse dia em diante, o garoto tomou gosto pela coisa. Partiu à caça dos muçulmanos, instalados em várias regiões de Portugal, e os pôs para correr em várias cidades: Santarém, Lisboa, Évora e Beja. Embora tenha sido eleito rei em 1139, Afonso ficou subjúdice, do ponto de vista da então poderosa Igreja Católica Romana. Só teve o título reconhecido 40 anos depois, em 1179, por Roma. O cara tinha visão, além de saber brigar. Ele foi uma espécie de Juscelino Kubitschek, ou vice-versa. Teve a preocupação de ocupar os sertões do seu reino. Um dos efeitos dessas ações foi a fundação do Mosteiro de Alcobaça, da Ordem Cisterciense. Essa iniciativa não só contribuiu
para o desenvolvimento econômico da região. O mosteiro, na realidade, era um grande agronegócio, como foi a base para a futura Universidade de Coimbra. Franceses cancelam a revolução e reproclamam a monarquia. Talvez convencidos de terem dado um mau passo 25 anos antes, os franceses decidiram dar o dito por não dito e anular a Revolução Francesa e reproclamar a monarquia. Como um bom regime aristocrático exige um monarca, eles nomearam logo o imperador. Para o cargo, escolheram um sujeito que já tinha intimidades com a realeza, Napoleão Bonaparte. Antes da Revolução de 1789, foram um feroz defensor do regime realista, derrubado pelo movimento, ao qual aderiu com igual fervor. Como se vê, o camarada era um vira-casacas consumado. Com a mesma veemência com que matou em nome da monarquia, trucidou inimigos da Revolução e, posteriormente, eleito imperador em sufrágio promovido pelo que restou da Revolução, vestiu a nova casaca com fervor. Ao abrir os trabalhos no novo posto, decretou uma feroz ditadura, acabando com as liberdades políticas. Arrumou boquinhas generosas para toda a família. Um irmão seu, chamado José, foi nomeado rei da Espanha e passou a fazer o que mais gostava, promovendo grossas carnificinas em guerras externas. Teve algum sucesso, até levar uma grossa sova dos russos em 1812, e teve triste fim, exilado numa remotíssima ilha de Santa Helena, no meio do nada do Oceano Pacífico, depois de tomar outra surra dos ingleses. Soviéticos armam cilada para dissidentes em eleições. Ninguém é obrigado a acreditar na existência de eleições em um país com partido único, mas que elas existem, existem. Na União Soviética, inclusive. Nos dias anteriores às eleições, havia ampla campanha publicitária, incentivando a participação dos eleitores. E no dia da votação havia festança nas sessões eleitorais. A participação era grande, chegando a 100%, mesmo porque quem não fosse votar ficaria mal visto e, em ditaduras, quem tem medo. Havia possibilidade de candidaturas avulsas. Com um sutil detalhe, a urna para esses candidatos eram separadas, deixando em evidência os seus eleitores. E para desestimular os mais valentes, sempre havia na memória os fatos ocorridos em 1937. Naquele ano, o governo permitiu candidaturas avulsas livres. Muitos se inscreveram. Às vésperas da votação, essas candidaturas foram canceladas e os infelizes que caíram na besteira de se inscrever foram presos. Foi uma lição inesquecível. Por hoje é só. Dia 15 quem vem tem mais Buraco Discreto com outras novidades velhas.